o que vamos observar nas duas interpretações que vamos assistir? As coloraturas, que são aqueles enfeites no agudo da voz, com leveza, várias notas numa mesma sílaba, a velocidade do canto, a clareza e a precisão. Desde pequeno, Vivaldi apresentou um grande talento e também um estado de saúde precário. Ele tinha problemas respiratórios crônicos, provavelmente uma asma. Isso preocupava muito seu pai e também a preocupava pelo futuro dele como músico, para ele ter uma estabilidade financeira. Então foi o pai que decidiu que ele deveria seguir a carreira eclesiástica, que era muito respeitada na época, daria a ele uma estabilidade financeira e uma ascensão social. E assim foi feito. Aos 15 anos, ele entrou para o seminário de San Gimignano, em Veneza, e ali ele teve uma sólida formação religiosa e também musical, que era respeitado esse seminário pela excelente formação musical que dava. Isso que convenceu o seu pai de escolher esse seminário. E aos 25 anos, ele foi ordenado padre. Agora é interessante que ele teve uma ordenação como padre secular. Ele nunca pertenceu a uma ordem religiosa específica. O sacerdote secular responde e obedece à diocese e diretamente e ao bispo local. Isso lhe deu muita autonomia, porque ele não precisou fazer os votos monásticos próprios dos monges de pobreza, de obediência comunitária e de castidade. E isso abriu o caminho para ele poder desenvolver a carreira como ele desenvolveu. Aos 25 anos, ele foi ordenado sacerdote e imediatamente veio um convite para ele ser mestre de violino do Ospedale della Pietà, uma instituição muito famosa na época, que era tipo de um orfanato e conservatório de meninas e conservatório musical para órfãs, filhas ilegítimas, principalmente da nobreza, que tinha bastante. E ali Vivaldi trabalhou por 37 anos e foi nesse seu trabalho, nesse espaço, que ele se consolidou como um grande compositor instrumental. Ele começou a compor e formou uma orquestra de altíssimo nível na época. A Europa inteira, a nobreza da Europa ia para Veneza para assistir os concertos das meninas do Ospedale della Pietà, dirigidos por ele, e para essa formação de orquestra ele compôs mais de 500 obras instrumentais, concertos de todos os tipos de instrumentos, porque ele tinha em mãos muitas virtuosas. Para cada virtuose do seu instrumento, ele compôs um concerto. Maravilhas! E a partir de então, assim como ele se consolidou como um grande compositor de ópera nos teatros de Veneza, no Ospedale ele se consolidou como um grande compositor instrumental. E a sua consolidação como um grande compositor de tudo isso se deu através de publicações fora da Itália. Ele teve publicações na Holanda, na Alemanha, e ficou famoso e muito procurado pelas cortes, França, Alemanha, Holanda, Áustria. Ele se tornou podemos dizer, um popstar da sua época. Por isso que é impressionante ele ter caído no esquecimento imediatamente.
Eu tenho minhas teorias que vou depois expor para vocês. E então nós vamos agora assistir o primeiro movimento de um concerto para cordas em si bemol maior, RV 167. Toda a obra de Vivaldi vem com essas duas letras e um número ao lado, porque em 1976, o musicólogo dinamarquês Peter Rion fez o catálogo temático das obras de Vivaldi, de 800 obras, que é muito consultado pelos músicos. Esse musicólogo dinamarquês, ele teve como assim, referência os catálogos de Mozart, que foram na segunda metade do século XIX, e os de Bach, o de Bach, que foi no início do século XX. Vocês vejam como tudo é muito recente na música clássica. Ainda existe a necessidade de um preparo para trazer para nós todo esse repertório riquíssimo desses séculos anteriores. Eu escolhi um clipe para nós sentirmos o quanto Vivaldi é moderno, é atual. O conjunto de música barroca e Academia Bizantina é especializada na execução dessas músicas barrocas, que a gente pode chamar de interpretação filológica, que é assim que os músicos que entram para essa especialidade estudam. Eles têm que estudar profundamente o momento histórico, o estilo musical da época, os instrumentos que havia na época da composição, a vida do compositor, a personalidade do compositor, qual era o estilo principal da época, e com esses conhecimentos fazem a sua leitura contemporânea. Então, diante disso, eu escolhi esse clipe porque a Academia Bizantina é muito moderna. Elas colocaram para, vamos dizer, até ilustrar o que nós vamos ouvir, que é o primeiro movimento, um clipe de parkour. Parkour é um tipo de treinamento que utiliza a velocidade, a precisão, saltos para vencer os obstáculos. Tem muito do que nós vamos sentir na música de Vivaldi, nessa interpretação. Velocidade, precisão, saltos. É muito lindo.